Amados, poucas coisas são tão importantes quanto a comunicação entre Deus e os homens. O fluxo de informação, o in-out de informação é fundamental para a execução, a conclusão e sucesso de qualquer projeto de inspiração divina. A excelência da comunicação depende da qualidade da conexão. E nesse processo, ora nós somos os emissores, ora nós somos os receptores. Nós enviamos mensagens a Deus por um canal, o canal da oração, da adoração, e nós recebemos de Deus por inserções suas em seus veículos de comunicação. Deus usa a Bíblia, Deus usa a pregação, Deus usa um sonho, Deus usa um líder, Deus usa um sacerdote, meios usados por Deus de forma profética, amém? Deus usa a Bíblia, Deus usa homens, Deus usa púlpito, Deus usa sonho, de forma profética, pois o profético é o meio divino de se expressar. Então quer dizer que não é qualquer sonho, não é qualquer leitura aleatória, não. Talvez um dia eu lance um livro com todos os sonhos que eu escutei em anos de ministério, em 15 anos de ministério, e que por mais que eu buscasse interpretação do céu, não encontrava. Sonhos que não foram usados por Deus de forma profética, foram só sonhos, então não são todos os sonhos, amém? Você sonha naturalmente, a tua mente continua elétrica enquanto você deita para dormir, e tudo aquilo que você viveu do dia, todas as tuas preocupações, as tuas ansiedades, muitas vezes se projetam em imagens enquanto você dorme. Não são todos os sonhos que Deus usa, mas também seria errado afirmar que Deus não usa sonho. Biblicamente Deus usou sonhos, Deus continua usando sonhos, amém? Pastor, eu sonhei outro dia que eu estava cantando no Maracanã com a Ivete Sangalo. O que Deus está te dizendo? Será que é para eu entrar no louvor? Eu vou falar, filho, Deus não está me dizendo nada, acho que você tem que ver menos esse DVD, lê mais a Bíblia. Não é toda leitura aleatória. É comum nós termos experiências com a simples passada de olhos por versículos bíblicos. Isso já aconteceu contigo? Aquela leitura despretensiosa, daqui a pouco aqueles versos saltam, aqueles versos pulam da página da tua Bíblia, tornam-se vivos, e Deus fala com você ali naquele momento, até de descontração, não era nem o que você vinha procurando. Acontece de você orar e dizer, Deus, eu quero uma palavra, fala comigo, e Deus te dá essa palavra, mas esse não é um padrão. Quando não for um momento profético, você pode ser enganado, ser iludido, se sair decepcionado. Se você abre a Bíblia de qualquer forma e procura escutar Deus falando, você corre o risco de ouvir o que não quer. Imagina você abrindo em Isaías 10, verso 4, diz assim, uma pessoa em depressão, Deus fala comigo, por favor, preciso de luz, abre de qualquer jeito e lá está escrito, nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Meu Deus, olha aí, eu sabia, Deus vai me matar. Pode até ser, não é? Como pode não ser, tem que haver discernimento. Mas o cara é profeta, o que ele fala acontece, amém? Mas até aí você tem que se discernir. Se você vir amigo de profeta, você vai ter que entender que vai ter hora que o profeta vai estar falando como instrumento de Deus, e vai ter hora que é só a posição dele, a opinião dele. Às vezes não é nem que ele entrou na carne, mas é a opinião dele, não é Deus falando. E nós temos que ter esse discernimento, amém? Muitas vezes eu escutei profetas trazendo direções que eu tenho certeza que vieram do céu para a minha vida, enquanto outras
na opinião deles, não casaram muito com o que eu precisava ouvir, com o que eu estava vivendo. Então não é que não sejam boas, mas não eram proféticas, não eram recados de Deus. Então não é tudo que o profeta fala que você tem que aceitar como vindo do céu. Tem hora que ele fala por ele, tem hora que ele fala por Deus. Agora, quando Deus fala, porque muita gente vai dizendo, como é que eu vou saber que é Deus falando? Como é que eu vou saber que é Deus usando aquele instrumento? Amados, quando Deus fala, nós somos marcados. Ele confirma a sua palavra. Quando o profético nos alcança, as nossas vidas são marcadas. Anos vão passar e aquela palavra vai ficar martelando, vai ficar te alfinetando, vai ficar te incomodando, e o teu papel ali é aguardar o tempo em que aquela palavra vai se cumprir. Amém? Diga para o seu vizinho, quando Deus fala, é só questão de tempo até a palavra se cumprir. Na verdade, os únicos capazes de impedir, de atrasar ou até de mudar uma sentença profética somos nós, e isso tanto para o bem quanto para o mal, porque às vezes Deus usa profetas para dizer aquilo que nós não queremos escutar, às vezes Deus usa profetas para trazerem exortações, para trazerem recados que não nos agradam. E sabe o que a Bíblia diz? Lamentações 3, 37, 38, quem é aquele que diz e assim acontece? Poderia ser, quem é aquele que profetiza e assim acontece quando o Senhor não o mande? Então quando o homem fala, quando o canal fala e aquilo se cumpre, essa palavra vem de Deus, foi enviado por Deus. Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem quanto o mal? Então, da mesma forma que eu recebo o bem de Deus, eu tenho que estar preparado para receber o mal, para escutar aquilo que eu não gostaria. Agora, eu posso anular um projeto de Deus com a minha incredulidade, com a minha rebeldia, com a minha desobediência, com a minha ganância. Eu posso ter escutado de Deus coisas lindas a meu respeito, eu posso ter escutado de Deus coisas maravilhosas sobre o meu futuro, e eu posso, com a minha postura, estragar aquilo que Deus desejava fazer, e nós sabemos quando isso acontece. Você sabe quando uma bênção escorrega entre os seus dedos, você sabe quando Deus te prometeu algo, aquilo está para acontecer, está para se cumprir, e porque houve uma legalidade, aquilo te foi roubado, aquilo não aconteceu, você sabe. Muitas vezes em função do orgulho de um coração endurecido, de não reconhecer o próprio erro. Ah, mas como é que isso deu errado? Deus queria que desse errado? Não, o projeto de Deus era para dar certo, o projeto de Deus era impecável, mas a tua intervenção pode estragar aquilo que Deus está fazendo. Por outro lado, nós temos, por exemplo, em Jonas, um profeta que Deus levantou para acusar a cidade de Nínive de seus pecados. Eram tão grotescos, tão numerosos, que Deus condenou aquela cidade, e enviou Jonas e disse: corre os 4 cantos, as esquinas dessa cidade, prega a minha palavra e diga que eu vou destruir esse lugar. O profeta o fez, avisou o povo: vocês estão pecando contra Deus, o vosso pecado está subindo aos céus. Deus resolveu julgá-los e essa cidade será destruída, uma sentença. Deus disse, Deus avisou. E o que nós temos? O rei se arrependendo. Ele disse: o que nós estamos fazendo? Ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de saco, de pó, como sinal de humilhação, de arrependimento, e ele, por decreto, estabelece um jejum. Todos os homens, do maior ao menor, todos os animais jejuaram. E ele disse: quem sabe Deus não muda de ideia, quem sabe essa sentença não é revertida, quem sabe esse castigo, quem sabe essa pena não é mudada. E sabe o que a Bíblia diz, Jonas 3,10? Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer,
e não o fez. Deus se arrependeu do mal que havia dito realizar e não realizou. A cidade não foi destruída e aquele povo foi perdoado. Interessante, o profeta ficou em crise. Como assim, Senhor? O Senhor não me manda a esse lugar, eu prego e não há destruição nenhuma. Como é que eu fico nessa história? Ele teve que ter um tempo em especial com Deus. Deus fez uma planta crescer do dia para a noite para lhe oferecer sombra. Daqui a pouco aquela planta morre. O profeta diz: Deus, como é que o Senhor fez isso com essa plantinha? E Deus fala: você está com dó da plantinha e não tem misericórdia do monte de gente que ia morrer ali. Eu resolvi perdoar. Então Deus muda a sentença. Certo rei chamado Ezequias ouviu uma palavra profética de Isaías, não era qualquer profeta: arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque os teus dias chegaram, Deus vai te levar, você vai morrer. Ezequiel 20, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe o que esse rei começou a fazer? Ele começou a chorar, ele começou a clamar, ele começou a pedir misericórdia e dizer: Deus, se lembra da minha vida contigo, se lembra da minha história, se lembra da nossa aliança. E sabe qual foi o resultado? Deus foi lá no profeta, antes que ele tivesse atravessado a cidade, ele diz: volta e avisa ao rei que eu estou acrescentando 15 anos de vida à sua história. Nós, com a nossa posição diante de Deus, podemos mudar, podemos transformar sentenças proféticas também, tanto para o bem quanto para o mal. O bem que Deus tinha para nós, nós podemos perder, e o mal que Deus tinha para nós pode ser revertido em bênção, pode ser mudado. Ele pode receber a nossa intercessão e pode mudar uma sentença. Diga graças a Deus. Agora olha bem para o seu vizinho nos olhos e diga assim para ele: eu acho que você não está entendendo. Deus tem um compromisso com a palavra que sai de sua boca. Nós lemos esse texto, um trecho, vou ler de novo, Isaías 55, 10 e 11, preste atenção: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Repete comigo: assim será a palavra que sair da boca de Deus, não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para o qual foi designada. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias capítulo 5. Há uma intenção clara com esse sermão. E essa é de te convencer de forma irreversível que a fidelidade de Deus para com aquilo que Ele disse não muda. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Amém? Eu vou me posicionar aqui como um advogado do Evangelho, vou usar todos os argumentos cabíveis para te provar que a palavra de Deus não muda e que tudo aquilo que sai da boca de Deus, toda a profecia que vem de Deus se cumpre. Miqueias capítulo 5, verso 2. O Antigo Testamento registra dezenas de profecias que sinalizaram a vida, morte, ressurreição e governo eterno de Jesus Cristo. Séculos antes da manifestação de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, Deus usou oráculos seus para sinalizar aquele momento de forma assustadoramente detalhada. Miqueias 5, verso 2 diz assim:
E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Temos aqui Miqueias, um homem que Deus usou séculos antes do nascimento de Jesus para profetizar a cidade em que Jesus iria nascer, o local onde Jesus Cristo iria nascer, Belém Efrata. Eu estive em Belém tentando visitá-la. Hoje ela é uma cidade murada, sitiada em função de conflitos de israelitas e palestinos ali, mas de longe você consegue avistar Belém. Era o lugar, era a cidade onde Davi pastoreava, era uma região conhecida como a região onde Davi viveu. E engraçado que até hoje há muito pastor de ovelhas por ali. Eu tenho uma foto em casa com uma ovelhinha que eu peguei no colo, no mesmo lugar onde Davi pastoreava as suas. É um lugar muito interessante mesmo. Essa foi uma de dezenas de profecias a respeito da vinda de Jesus Cristo. Algo muito interessante é saber que Deus vem usando a matemática e a ciência para provar a veracidade da Bíblia Sagrada e a divindade de Jesus Cristo, porque a probabilidade de 8 dessas dezenas de profecias, de 8 dessas profecias se cumprirem em Jesus Cristo, no tempo em que se cumpriram, é terrível. Pensa em você encher o estado do Texas com clipes a 1 metro de altura em toda aquela região e colocar ali um lápis. A chance de 8 profecias se cumprirem em Jesus é a chance de você encontrar aquele lápis. Só Deus poderia estar articulando esses fatores, só Deus poderia estar no controle do conjunto de acontecimentos para 8 se cumprirem. As probabilidades seriam essas, mas Deus cumpriu cada uma dessas profecias, moveu céus e terra pela sua palavra. Quando Deus envolve o seu nome numa palavra, não há nada que o impeça de cumpri-la. Deus moveu céus e terra para que tudo que foi dito a respeito de Jesus acontecesse. Nós tínhamos algumas dificuldades aqui, porque quando Maria engravidou, concebida pelo Espírito Santo, os pais de Jesus, Maria e José, moravam em Nazaré. Diga para o seu vizinho, mas Deus não pode ser surpreendido. Moravam em Nazaré. Queridos, nós temos por hábito, por costume, acreditar que as nossas vidas estão sujeitas a autoridades estabelecidas sobre elas. Nós temos por hábito crer que nós estamos nas mãos das autoridades. Só que na tua Bíblia está escrito em Romanos 13:1 que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Não há autoridade instituída que não seja delegada por Deus. Então Deus está no controle, está usando as autoridades para cumprir os seus propósitos. No tempo de Cristo, sabe qual era o ambiente político? O povo estava sob o domínio do Império Romano. Os imperadores romanos foram conhecidos como líderes cruéis, foram conhecidos como líderes excêntricos. E talvez o povo acreditasse que em função daquele domínio, a palavra de Deus não encontrasse espaço para se cumprir, assim como acontece conosco também. Nós acabamos aceitando
que o nosso futuro depende das decisões daqueles que estão sobre nós, nós acabamos acreditando que a nossa história profissional depende da escolha que alguém que está acima de mim fará ou deixará de fazer. Nós acreditamos que tudo depende daqueles que foram constituídos sobre nós. Mas não há autoridade, não há chefe, não há presidente, não há governador, não há pastor, não há líder que foi estabelecido antes de passar pelo crivo de Deus. Todos os que foram levantados e revestidos de autoridade pela Bíblia receberam autoridade do céu, ela procedeu de Deus. Só que acreditar no contrário é começar errado. Se você acredita, se você confia que a sua vida pode mudar de rumo pela decisão de um homem, você já começou errado. Se você acredita que a tua história profissional pode ser interrompida pela escolha de um homem, você já começou errado. Se você acredita que a sua vida financeira pode ser abalada pela escolha de uma pessoa, por mais autoridade que ela tenha, você já começou falhando com Deus. Porque por mais autoridade que essa pessoa tenha, nada acontece fora do controle de Deus. Essa premissa é equivocada e ela gera insegurança. Quando nós acreditamos que o nosso futuro está nas mãos dos homens, quando nós pensamos assim, nós estamos muito vulneráveis aos nossos sentimentos, porque quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando as coisas não saem no tempo que nós esperávamos, nós facilmente nos rebelamos, nos revoltamos, nos transformamos em potenciais rebeldes. Romanos 13:2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão condenação sobre si mesmos. Se eu me rebelo, se eu me revolto, se eu me recuso a me sujeitar à autoridade, eu estou resistindo não àquela autoridade, mas a Deus que constituiu e levantou aquela autoridade. E estou trazendo condenação sobre a minha própria vida. Se eu penso assim, se eu creio que homem tem poder para influenciar minha história, essa constantemente será a minha fragilidade. Quando eu perceber algo que venha a ser diferente dos meus sonhos, quando eu for cobrado por algo que eu não esperava entregar, quando eu ouvir qualquer coisa que eu não gostaria de ter que ouvir, eu rápido me revolto, eu rápido me rebelo. E essa tem sido a causa de muita gente não conseguir viver a plenitude de Deus para a sua própria vida. Isso em todos os âmbitos, em todas as esferas. Ninguém está aqui formando um rebanho de vaquinhas de presépios, diga amém. Amém? Ninguém está aqui exigindo uma obediência cega ao homem, porque eu vou ser o primeiro a te avisar, se algum dia a glória de Deus se for desse lugar, para você procurar outro, porque aqui já não serve mais, amém? Todos nós aqui estamos buscando a direção de Deus, o culto a Deus, andar com Deus, a começar por mim. Você vive tudo que você prega? Não, eu falho, eu erro, eu peco, mas eu tenho certeza que eu sou o que mais me esforço aqui para viver tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada. Ah, mas ele é homem como eu sou? Sim, eu sou homem como você é. Nós somos iguais, nós temos as mesmas tentações e as mesmas condições. Só há uma diferença. Houve uma eleição, Deus levantou, ungiu e separou para pastorear, para cuidar como autoridade espiritual. Amém? Isso seja nessa casa, seja em qualquer igreja, seja em qualquer lugar. Se você está debaixo de uma cobertura espiritual e não concorda com aquela cobertura, não se sujeita, não consegue se sujeitar àquela cobertura, você precisa repensar o seu ministério e as suas próprias decisões. Porque se você resiste àquela autoridade, você está resistindo a Deus. Então é muito mais nobre você entregar
o cajado e falar: não sirvo mais aqui, não posso estar debaixo dessa cobertura, porque eu não concordo com você, eu não vivo o que você está vivendo, eu não compartilho das mesmas ideias, mas nunca fica ali em rebeldia, mas nunca fica ali murmurando, mas nunca fica ali reclamando, porque assim você traz condenação sobre a sua própria vida. Se eu creio que dependo de homens, eu vou criar os meus caminhos, eu vou criar os meus atalhos, eu não vou esperar pelas decisões deles, eu não vou esperar o dia que ele vai resolver me abrir uma porta, o dia que ele vai resolver me promover, o dia que ele vai resolver me ajudar. Se eu creio que eu dependo dele, eu não vou esperar ele estar de bom humor ou ele ouvir Deus, como ele diz que está ouvindo. Eu vou abrir os meus caminhos, só que pela Bíblia eu estou chamando condenação para a minha própria vida. Agora, se eu creio que todo o governo e toda a liderança só está lá por vontade de Deus, eu descanso e espero. Amém? Se eu creio que toda a autoridade sobre a minha vida foi estabelecida por Deus, eu descanso e espero. Pilatos achou que tinha autoridade sobre Jesus. Ele creu que tudo que ele fizesse daria rumo à vida de Jesus. E ele avisou, Pilatos o advertiu, João 19:11, você não vai me responder? Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te sacrificar? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. A decisão que você tomar será direcionada por Deus e ela só vai colaborar para o projeto de Deus para com a minha vida. Você não teria autoridade nenhuma se Deus não tivesse te revestido dessa autoridade, se de cima você não a tivesse recebido. Queridos, então se Deus te elegeu, se há uma palavra, se há uma promessa, não importa a estrutura em que você está inserido, essa palavra vai se cumprir. Não importa o quanto haja perseguição dentro do teu ramo, não importa quantas pessoas estão tentando ou venham tentando te boicotar, não importa quanto as circunstâncias venham colaborando para o contrário, se Deus chamou, se Deus elegeu, se há uma palavra profética, o que menos importa é o cenário atual, o que vale mesmo é o que Deus disse. Ah, mas o meu chefe está tão difícil, ele é tão duro, foi só começar a pregar lá dentro da empresa que pronto, era meu amigo, virou um bicho na terra. Foi só começar a andar com Deus que tudo mudou, está sendo tudo difícil, tudo tão complicado. Ah, o meu chefe, estou com medo de perder o emprego. Que medo que é esse? Não é Deus que abre porta e fecha a porta? Quando Deus abre uma porta ninguém fecha, quando Deus fecha uma porta ninguém abre. Quer dizer que agora a minha vida não está mais na mão do meu Deus, Criador e Todo-Poderoso, está na mão de um chefe qualquer, é Ele que vai decidir o que vai ser do meu futuro? Que fé que é essa? Teu futuro está nas mãos de Deus. O máximo que o teu chefe pode fazer é colaborar para que o plano de Deus na sua vida seja acelerado. Qualquer decisão que Ele tomar, se você tem uma palavra sobre a tua vida, tem aliança com Deus, será só usada para te levar para o lugar onde você precisa estar. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. É duro, eu sei. Tem horas que a gente se sente injustiçado. Tem horas que a gente não se sente reconhecido. Tem horas que por mais que você faça, parece que ninguém está te vendo, que ninguém está te enxergando. É duro. A gente vê aquele não fez nada e olha o que aconteceu. Foi promovido, cresceu, Deus abençoou. A gente olha o outro, esse chegou ontem. Olha o que Deus já está fazendo com a vida dele. Tem hora que nós nos sentimos injustiçados. O moribundo, depois de meses de coma, acorda, e do seu lado está lá a sua esposa, ficou o tempo inteiro do lado da cama, viveu em função dele, e a hora que ele acorda, ele abre os olhos, ele diz:
sussurrando. Puxa, mulher, quando eu comecei a viver luta financeira, você estava do meu lado. Ela já começa a chorar. Quando eu comecei a falir, quando eu quebrei, você continuou do meu lado, você estava comigo. Quando nós perdemos a casa, você ficou perto de mim. E ela em lágrimas. Mulher, quando nós perdemos o carro, você estava comigo. E quando eu fiquei doente, você me acompanhou aqui todo esse tempo, dia e noite. Sabe o que eu acho? E ela aos prantos, já chorando, chegou bem pertinho para escutar o que ele ia dizer. E ele diz assim: eu acho que você me dá azar. Como é que você aguenta um negócio desse? Tem hora que é só isso que a gente consegue sentir, isso não é justo, olha o que aconteceu. Mas se Deus está no controle, tem hora que você vê um peso e duas medidas, tem hora que você percebe um julgamento tendencioso. Puxa, eu fiz igual, para mim essa borrachada toda, para o outro ali, tanta moleza, não está certo, isso não procede. Tem hora que nós nos sentimos assim. Um brasileiro foi parar numa delegacia, procurou o delegado e disse: eu vim me entregar, eu cometi um crime e eu não estou conseguindo viver mais em paz. O delegado respondeu: meu senhor, as leis aqui são severas, não haverá apelação nem dor de consciência que depois venha te livrar da cadeia. Aí o brasileiro cansado já confessa, ele diz: eu atropelei um argentino. Engraçado como a Copa intensifica a adversidade, a competição, né? Atropelei um argentino. Sabe o que o delegado respondeu? Esses argentinos estão sempre atravessando a rua, como é que o senhor pode se sentir culpado? Aí o cara respondeu: não, mas ele estava no acostamento. Se ele estava ali no acostamento é porque ele ia atravessar, se não fosse você seria outro, meu amigo. Aí o cara assustado diz: não, mas não está certo, eu não avisei a família. O delegado responde: se o senhor avisasse a família, haveria pancadaria, manifestação, passeata, repúdio popular, morreria muita gente. O senhor é um pacifista, merecia uma medalha. Não, mas está errado, não é possível. Eu o enterrei no acostamento, na beira da estrada. O senhor é um benfeitor. Qualquer outro teria ido embora e ia deixar o corpo lá para ser comido pelos abutres. O senhor é um homem de muita honra, como é que está se sentindo acusado desse jeito? Não, mas não está certo, eu preciso contar. Enquanto eu enterrava, ele gritava: estou vivo, estou vivo. E o delegado disse: esses argentinos mentem demais. Tudo mentira. Terrível. Tem hora que é assim, mas meu Deus, que julgamento foi esse? Que erro de julgamento, que como eu fui prejudicado. Pior que quando você é crente, você começa a ver diabo em tudo. Olha lá, aquele chefe ali está com o Beuzebu. Olha aquela ali como ela anda, ó. Vê se não é a Jezabel escrita, não precisa falar nada dela. Não é mais uma empresa, é um inferno. Começa a ver diabo em tudo. Aquele ali é o Zé Pilintra, olha como ele fuma. Esse jeito dele de fumar não é humano. Olha como ele vira o cigarro no dedo, ó. Isso é demônio. Olha como ela fala alô, sensual, pombagira. Tudo é motivo. Diabo em tudo, começa a dar até medo. Meu Deus, o mal está me perseguindo. Está, mas Deus não está no controle. O mal vai fazer alguma coisa contigo sem que Deus permita. O mal vai te tocar sem que Deus permita. Jó é o maior exemplo para Satanás tocar
num homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que pedir permissão. Acontece alguma coisa entre você e o inferno sem que Deus permita? Não passa tudo pelas mãos de Deus? Então, às vezes você vai sentir a opressão do inferno te perseguindo, mas até isso Deus usa para a glória dele, até isso Deus reverte para que o projeto de vida que ele tem contigo se cumpra. Satanás, por mais astuto que seja, ele vira uma marionete na mão de Deus a hora que Deus quiser. Na escola a professora perguntou: Pedrinho, do que mais você tem medo? Ele disse: ai, professor, eu tenho medo da mula sem cabeça. Manezinho, do que você tem medo? Ai, professor, eu tenho medo do Saci Pererê. Ela chegou para o Joãozinho. O Joãozinho era crente, não saía da igreja. Falou: Joãozinho, você, do que mais você tem medo? Ai, professor, eu tenho medo do Malamém. Professor, não entendeu? Malamém, isso é folclore? É algum personagem do Cartoon Network? Nunca ouvi falar. Malamém? Você tem medo do Malamém? Quem que é o Malamém? Ah, professor, eu também não sei. Mas toda noite lá em casa a mamãe fala: Deus. A mamãe ora, viu? Mulher de Deus. A mamãe diz: Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Não sei quem é, professora, mas deve ser um bicho que quer me pegar. Está vendo bicho em tudo? Deus não está no controle? Aplauda o Senhor Jesus, Ele é santo. Na época de Cristo houve um imperador chamado César Augusto. O nome dele era Gaio Otávio. 44 a.C. morre Júlio César pelas mãos dos mesmos que o haviam considerado um deus. César Augusto, seu filho, assume toda a riqueza e poder aos 19 anos. 20 anos depois ele ganha reconhecimento, se transforma num líder incomparável, recebeu títulos, foi considerado principal cidadão, foi considerado sumo sacerdote e por fim Augustus, governador supremo. Em 12 a.C. passou com Meta-Halley, e ele astuto, vestindo uma capa de humildade, ele disse: olha lá, aquele lá é Júlio César entrando no céu. Deu uma mistificada, e os romanos, que já tinham essa tendência de transformar imperador em Deus, disseram: olha lá, se esse é o filho de Júlio César, que apareceu entrando no céu, ele também deve ser Deus. Então ele começa a ser adorado como Deus. Esse homem exerceu um domínio tão poderoso, que o período em que ele governou foi conhecido como Pax Romana, a paz de Roma. Não houve paz sem guerra, mas foi o título dado a esse período. Foi uma fase em que os romanos só se importavam com duas coisas: a submissão a Roma e as riquezas que vinham em forma de tributos, contanto que ninguém se rebelasse, que ninguém os perturbasse. As questões locais não eram nem consideradas, contanto que o comércio, que a rota de comércio não fosse interrompida. Não importava o que acontecesse numa região ou outra, se a ordem de forma geral não fosse incomodada. Nesse período, César Augusto determinou que todos os habitantes do reino deveriam se submeter a um recenseamento, como há séculos não acontecia em Roma. Ele quis saber quantos eram e o que tinham. Diz Lucas, verso 2, 2, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito de quando Quirino era governador da Síria. Então, um recenseamento. E deixa eu te ajudar: há 2000 anos na Palestina, haviam 2,5 milhões de habitantes, divididos por barreiras culturais, religiosas e linguísticas. Havia judeus, sírios e gregos, e enquanto eles brigassem entre eles, eles não receberiam nenhuma atenção dos seus conquistadores. Então, os censores
chegavam nessas regiões com autoridade delegada para avaliar propriedades para fim de taxação. Quem é você? Quantos são na sua casa? Quanto você tem? Quanto é o imposto que você me paga? Os censores, além dessa função, eles também supervisionavam o caráter moral, a vida moral da população, a conduta de homens judeus. Então imagina, para um judeu do século I, um judeu sério, zeloso, ter que sujeitar a sua vida moral a um censor de Roma. Para eles era água e óleo. Roma era um império contrário, eles se sujeitavam a Deus, eles tinham as suas leis. Então o povo passou por muita humilhação. Mas diga para o seu vizinho, às vezes, até os caminhos de humilhação revelam propósitos divinos. Dê uma salva de palmas a Jesus a isso. Até quando você estiver se sentindo humilhado, saiba que os propósitos de Deus estão correndo por fora e vão te alcançar. E sabe por quê? Porque além de Deus exercer controle e governo e domínio das autoridades, dos imperadores, Deus também é Senhor do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Diga para o seu vizinho, o tempo de Deus é perfeito. Esse censo foi decretado e as famílias precisavam retornar às cidades de seus ancestrais. Se fosse no Brasil, puxa, meu pai nasceu na Paraíba, então você não podia responder o censo em São Paulo, você tinha que ir lá para Paraíba responder o censo lá. Ah, mas meu pai nasceu em Joinville, então você não podia responder o censo aqui, você teria que ir a Joinville e responder o censo lá. Lucas 2, 3, 5, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, pois pertencia à linhagem de Davi. Ele foi alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Maria e José, da linhagem de Davi. A gente não pode responder o censo em Nazaré, a gente vai ter que viajar até Belém. Não era uma viagem tão longa assim, graças a Deus, Deus é Deus até das distâncias. Ele fez de um jeito que ela conseguiu, mesmo grávida, fazer essa viagem. Mas algo me intriga aqui, porque Maria sabia que estava grávida e estava para dar à luz. Por que ela fez essa viagem? Ela tinha convicção de que esse bebê poderia nascer a qualquer momento. Por que ela escolheu ter o bebê numa outra cidade? Por que ela se sujeitou às condições de viagem, de locomoção, de transporte daquele tempo? E olha que interessante, para a profecia de Miqueias se cumprir, o censo tinha que acontecer exatamente na época que ela estava para dar luz. As datas tinham que bater, as datas tinham que coincidir. Diga para o seu vizinho, Deus é Senhor do tempo. Incrível, amados. Ela daria a luz exatamente na data exigida para o censo, e no dia que ele estava lá em Belém, a criança iria nascer. Sabe o que me assusta ainda mais? Daniel, outro profeta de Deus, escreveu que depois do reino da Pérsia, depois que o rei da Pérsia desse permissão para a reconstrução dos muros de Jerusalém, haveria um período de tempo que ele citou até a vinda do Messias. Daniel 9, 24, 25, depois de 7 semanas e 72 semanas, ou 69 períodos de 7 anos, o Messias surgiria. Então naquela época não havia um cristão que estudasse a Bíblia hebraica que não estivesse esperando o surgimento de um Messias. A data estava batendo. Depois desses 483 anos lunares, depois desse evento, qualquer judeu sério saberia que Jesus estaria por vir. Então até a data do nascimento de Jesus bate com a profecia que Deus entregou por meio de Daniel. O relógio de Deus funciona, amados. O relógio de Deus trabalha em sintonia com o tempo de todas as suas profecias. O relógio de Deus trabalha para que todas essas profecias se cumpram exatamente no tempo determinado, no Kairos de Deus. Deus é Senhor do tempo.
Ah, mas faz muito tempo, eu estou esperando demais. Eu ouvi que haveria restauração, eu ouvi que haveria reconciliação. Foi profetizado, só faltou falar meu nome, me chamou, me ungiu, me separou, profetizou, caí na unção. Essa palavra me persegue, eu criei de todo o meu coração, mas o tempo está passando e nada acontece. O tempo está passando, eu me sinto incomodado, me sinto incomodada. Eu já queria estar vendo acontecendo, eu já queria estar fazendo. Já era para ter sido diferente. No teu tempo. Mas nunca se esqueça, o tempo de Deus é perfeito. Repete, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E a hora que acontecer, você vai entender os porquês. Não foi antes, porque estava verde, não foi depois, porque ia apodrecer. Foi na hora certa, foi no momento certo, foi quando eu estava preparado. Foi quando eu tinha que viver o que eu estava vivendo. O relógio de Deus trabalha em sintonia com o tempo de todas as suas profecias. Agora entenda, Deus governa sobre as autoridades, Deus governa sobre o tempo, e Deus governa sobre o espaço. Repita, Deus governa sobre o espaço. Diga, a geografia de Deus. Geografia é escrita na terra. Quem é que pode escrever na terra? A não ser Deus. Quem é que colocou os montes onde eles estão hoje? Quem é que estabeleceu os limites de cada país, de cada cidade? Quem é que estabeleceu os oceanos da maneira que eles estão distribuídos hoje? Quem é que botou todos os rios ali, todos os vales? Quem é que cuida do clima? Quem é que determinou as distâncias? Quem é que estabeleceu continentes? Tudo estabelecido por Deus e contribuindo para os seus propósitos. Quem crê, dê um glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Até a geografia está nas mãos de Deus. Tudo geograficamente colabora para que os seus propósitos se cumpram, para que a sua profecia nos alcance. Aleluia. Nós tivemos uma experiência engraçada no Havaí. Nos últimos dias nós encontramos um judeu messiânico. Ele foi chamado para estabelecer um ministério de oração. Ele chega numa cidade, ele conversa com o proprietário do prédio que tem o andar mais alto da cidade. E com toda a autoridade que Deus lhe deu, ele pede aquele andar de graça. E ele me respondeu, ele me disse o seguinte: eu só tive respostas com 2 palavras até hoje. E todas elas foram: é seu, pode ficar. Ele tem um ministério com um prédio desse, um andar desse em Jerusalém, nas Filipinas, na Turquia, no Havaí, e a última era que em Nova York ele encontrou um famoso empresário, pediu o último andar e ganhou o último andar. Ele se comunica com todas as torres por satélite, e o ministério dele é orar. Ele ficou sabendo que brasileiros estavam ali, ele disse: eu estou orando pelos brasileiros. 50 brasileiros invadiram a reunião dele. A reunião demorava 1 hora, naquele dia demorou 4. Ele fez todo mundo dançar. Foi uma bênção. E ele dizia assim: aqui a oração tem que ser poderosa, porque aqui a gente só ora para quebrar o poder do mal. É uma mistura de Henri Sobel com Neus Etioca. Era baixinho assim, um homem de Deus. E qual que era o papel dele ali? Ele dizia: sabe por que eu estou no Havaí? Porque se você pegar Jerusalém no globo e atravessar o globo com uma lança, ele vai sair lá do outro lado, exatamente nos confins da terra, que dá aqui no Havaí e na região dos povos do Tahiti, daquela região toda. Como é que é o nome ali? Me fugiu. Daquela região. Polinésia, obrigado, enciclopédia humana. Ele disse: a Polinésia são os confins da terra. Então já vim aqui dos confins da terra para orar, profetizar a volta do meu povo para Jerusalém. Deus usando o que lhe cabe, o que está em suas mãos, para cumprir a sua palavra. Quando nós escutamos Romanos 8:28, quando nós decoramos um versículo assim: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus.
Quando a Bíblia diz todas as coisas colaboram, são todas as coisas mesmo. Mesmo. Deus é Deus do quando, mas também do como e do onde. Diga isso para o seu vizinho: Deus é Deus do quando, mas também do como e do onde. Muitos homens puderam traçar suas raízes até Davi. Milhares de pessoas convergiram para a pequena Belém. Detalhe, ao mesmo tempo. Não houve logística, planejamento, estrutura turística, rede hoteleira suficiente. Houve um overbook na cidade, uma lotação máxima. Maria e José procuravam uma hospedaria. As hospedarias não são como os hotéis fest que nós temos hoje. A hospedaria do tempo de Jesus não era o Ibis nosso aqui. Estava muito mais para um hotel de beira de estrada. Não era o lugar ideal. Mas até as hospedarias estavam lotadas. Maria podia ter dito, como talvez você esteja dizendo, como às vezes nós dizemos: então não há lugar para mim, não há espaço para mim, eu estou aqui pronto para gerar e não vai acontecer nada. Deus desenhou tudo para te conduzir ao seu destino profético. Então entenda, nada foi por acaso. Você nasceu na sua família por decisão divina. Você tem os seus pais como pais por propósitos eternos. Os irmãos que Deus te deu estão incluídos nesses propósitos. Você não mora na cidade que mora hoje por acaso. A casa que você mora foi escolhida por Deus muito antes de você saber que você moraria ali. Pensa que há 10, 20, 30 anos atrás, quando essa casa estava sendo construída, 50 anos atrás, Deus já disse: aqui vai morar meu servo, aqui vai morar minha serva. A tua formação, a tua constituição, tudo isso está no controle de Deus, para que Deus cumpra a profecia dele na sua vida, a palavra dele na sua vida. Quem crê, diga amém. Talvez o inferno tenha dito nessa hora: agora acabou, conseguimos interferir o projeto de Deus, ele não tem nem onde nascer, não tem hospedaria, não tem nada, fizeram de tudo. Herodes, quando ficou sabendo, disse: vamos matá-lo, mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos, tudo que estava ao alcance do inferno foi feito, mas a palavra tem que se cumprir, a profecia saiu dos lábios de Deus, e quando Deus está envolvido diretamente na sua palavra, ela tem que se cumprir. Dê glória a Deus, uma salva de palmas que é dele. Ali estava José, Maria, numa estrebaria. César Augusto achou que com aquele exercício de poder, ele teria mais controle sobre o mundo, mais controle sobre as pessoas. Mas no final, tudo que ele fez foi realizar uma tarefa para Deus. A palavra de Deus nunca voltou, não volta e nunca voltará vazia. Comece a se lembrar, puxa na tua história, permita que o Espírito Santo de Deus te lembre de cada palavra profética dita a teu respeito. Ah, mas eu nunca ouvi nada verbal. Então olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia, são milhares de promessas a teu respeito. De restauração, de reconstituição, de redenção, de salvação, de libertação, de multiplicação, de cura. Olha para a Bíblia. Agora tem pessoas aqui que já escutaram. Deus usou os seus canais para trazer uma palavra que era tua. Era tua. Começa a se lembrar dessa palavra agora. As circunstâncias podem ter mudado. Você pode ter arquivado, sem autorização de Deus, arquivado sonhos que Ele te deu, palavras que Ele te entregou, projetos, desenhos que Ele colocou na sua mão. E o que Ele está te dizendo é que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra dele não vai voltar vazia.
mas ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Ela vai cumprir a razão de ter sido designada. O que Deus disse vai acontecer. O que Deus prometeu tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Ele tinha que nascer em Belém, foi dito. E Deus mobilizou o que precisou ser mobilizado para que aquela palavra se cumprisse. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus está no controle, tudo colaborou para que você chegasse até aqui. Eu me lembro de uma história em que um homem chamado Zaqueu tentou encontrar Jesus, mas era tanta gente com o mesmo objetivo, uma multidão terrível, ele não encontrou meio. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore. E a hora que Jesus passou, ele olhou para aquela árvore e disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu almoço contigo. Pensa comigo. Quem plantou aquela árvore? E quem fez com que Jesus passasse exatamente no momento que o homem ia conseguir subir naquela árvore?